Boa noite. Meu nome é Zé Costa Silva e este é o Jogo do Poder. Essa noite nós vamos conversar com o presidente do Sindipol Bahia, que é o Sindicato dos Policiais Federais no estado da Bahia, José Mário Lima. José Mário, seja bem-vindo aqui ao Jogo do Poder. Zila, um prazer enorme estar aqui participando. Sempre conheci essa esfera, sabendo estar falando com o Nordeste inteiro. E qual não foi minha surpresa em saber que hoje estaria contigo aqui. Para mim é um privilégio. Privilégio nosso, inclusive, eu espero que também do nosso telespectador, que esse papo que a gente vai levar. Antes de a gente falar sobre os assuntos do sindicato, da polícia e todas as coisas que a gente vai falar por aqui, eu queria falar um pouquinho de Zé Mário. Me conte um pouquinho quem é Zé Mário e por que ele se candidatou à presidência, por que ele escolheu a polícia. Me conte um pouco de sua história. Vamos lá. O Zé Mário, que no começo da década de 90, ele começou a sua graduação, a formação de nível superior na Faculdade de Economia da Universidade Federal da Bahia, Faculdade de Ciências Econômicas, de onde você também é egresso. E depois disso aí, dando continuidade, aconteceu o casamento, a área técnica, no nascimento do segundo filho. Aí veio a possibilidade de fazer um concurso, que eu queria fazer alguma coisa para entender como funcionava a polícia, e nesse tempo já fazendo a graduação em Direito na Universidade Estadual de Feira de Santana, que eu sou inclusive da terceira turma. E aí aconteceu o Departamento de Polícia Federal, fiz o concurso, quando cheguei na Academia de Polícia, eu digo, olha, eu acho que vai demorar de eu sair desse negócio aqui. Não deu outra, estou aqui até hoje. Agora, por que essa paixão pela polícia? O que ele atrai tanto assim? Talvez é determinado tipo de coisa que vai da propensão, das características de cada um. Eu jamais imaginaria como polícia, imagina você fazendo experiência, trabalhando na esfera pública já, no Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, lecionando na Universidade do Estado da Bahia, na parte de Economia. E quando cheguei na Academia Nacional de Polícia, meus referenciais do ponto de vista profissional mudaram de uma forma gigantesca. Até a concepção que eu tinha efetivamente sobre polícia, de modo que ali eu efetivamente me encontrei. Isso é fantástico, isso é bom. Porque quando a gente faz o que a gente gosta, o tempo passa na velocidade impressionante. Exatamente. E o passo daí para avançar para a representação classista também foi uma questão de acontecimento com o desdobramento e com o desenvolvimento da categoria. Mas uma coisa que eu acho interessante de vocês é que o representante classista, ou aquele representante, o presidente do sindicato, ou até a diretoria, ela não se afasta do dia a dia. Não. Ela continua trabalhando normalmente. Continua trabalhando e seguindo todos os ditames legais. Por que isso? Por conta de uma exigência. Na verdade, eu acho, sincero e honestamente, acredito que todo representante classista, ele deveria ser remunerado. Mas a lei não dá essa possibilidade. Se a lei não dá a possibilidade e nós precisamos ter representação, pois que venha a representação, ainda que sem remuneração. Para nós, no caso, como não nos afastamos, desempenhamos uma jornada dupla, uma jornada tripla. Eu estou aqui vindo e eu digo, vou enfrentar o leão. O Zilan está lá com o pessoal, mas eu tenho que terminar o meu trabalho para estar aqui à disposição, no caso, para uma atividade que tem o cunho sindical. Não se preocupe, aqui não é leão, não, aqui é gatinho. Agora, me diga o seguinte, são quantos anos já na polícia? No caso, já são 16 anos, 16 caminhando agora para o 17º. Antes de a gente entrar nos assuntos, me diga assim, o que foi que mais lhe assombrou como policial em toda a sua carreira que você até hoje não se esqueceu? Algum episódio assim? Tem um episódio marcante que aconteceu comigo nos idos de 2008 a 2009, que foi a cara que eu vi de uma criança de 12 anos quando nós estávamos indo lá para prender o pai numa zona nobre da cidade, às 6 horas da manhã. A cara de choro daquela criança, 12 anos mais ou menos, tinha a idade também do meu filho, caçula. Aquilo me deixou meio que desmantelado. Eu não esqueço do olhar dele, é tanto que eu digo, olha, eu me permito. Eu revezei com um colega para eu não conduzir o pai dele, para outro conduzir, porque aquilo me deixou indignado. Foi essas operações mais famosas da polícia, não foi? Fui para algumas delas, principalmente uma que tem um contraste até hoje, que foi um escritório famoso de advocacia, que foi a primeira vez que a Polícia Federal ingressou no escritório, que foi o escritório de Oliveira Neves, lá na Avenida Paulista. No caso que nós estávamos lá para, no caso, fazer toda a parte de busca e apreensão lá dentro. Algumas operações eu participei fora do Estado, basicamente nessa direção. E sempre, no caso... E isso foi muito marcante para você? Foi. E você acha que todo esse processo que está acontecendo no Brasil hoje em dia, você acha que o Brasil está finalmente mudando e que a Polícia Federal teve uma contribuição muito boa para essa mudança?
Você está fazendo duas perguntas que envolvem um verdadeiro tratado, mas eu vou tentar chegar. Vamos lá. Primeiro, que o Brasil está mudando. Eu sou um otimista convicto e, independente do olhar que a gente coloca, Zilan, há uma perspectiva de mudança, sim. A história, eu só acho que não devemos ficar presos a rótulos. Por exemplo, nós estamos falando de mudança, mas isso não significa dizer que, por exemplo, a nova política é exatamente esse perfil de mudança. Eu prefiro entender essa mudança do ponto de vista do sentimento coletivo, um sentimento individual de cada elemento da sociedade. Não estou falando da institucionalidade. Eu acredito que nesse aspecto da institucionalidade nós estamos talvez vendo um museu de grandes e muito grandes novidades, mas que não tem uma mudança mais efetiva nesse aspecto. Falta essa devida correspondência dos nossos representantes para uma cultura efetiva de mudança, que eu acho que isso aí já está semeado. Acho que em 2013, por exemplo, hoje o pessoal coloca toda e qualquer movimentação, vamos à rua. Qualquer coisa que aconteceu, vamos à rua. Nós vamos à rua defender o direito X, nós vamos à rua defender o político Y. Mas quando você teve a explosão disso em julho de 2013, aquilo ali foi algo de um inconformismo que não tinha uma bandeira definida. A história dos 20 centavos da transferência que aconteceu em relação ao aumento da passagem, aquilo ali, na verdade, ele destampou, ele pegou, como se fosse, você tirou uma panela de pressão, você deu a possibilidade de estourar determinado tipo de inconformismo. Mas isso é bom para outros. Eu também acho. Mas o que eu estou dizendo é que a institucionalidade, da forma como ela está sendo tomada por algumas pessoas, por algumas agremiações, por algumas representações, isso não é a representação da mudança com a qual instituições como a Polícia Federal, como o papel do Poder Judiciário, como o papel do Ministério Público, tenha que ver com isso. Talvez seja uma necessidade de alguns elementos ou de alguns grupos de achar que pode colar nesse movimento, podem conduzir esse movimento. Eu acredito que não vai. Mas você sabe que a nossa aposta é que o nosso telespectador, que a gente acredita que é extremamente inteligente, ele sabe separar o joio do trigo. Eu acredito. E o nosso objetivo aqui é fazer conversas de forma que ele tenha as suas próprias conclusões. Com toda certeza. E essa proposta de programa, assim, é que dá espaço justamente para o telespectador mais consciente, que não encontra aquela notícia pasteurizada, seja às 7h20 da noite, seja às 8h30 da noite, em emissora A, B ou C. Nós estamos falando da possibilidade do desenvolvimento, que é salutar, do pensar, da opinião crítica em relação ao que ele encontra de experiências. Mesmo que a gente discorde de vez em quando. Lógico, agora, não tem que concordar. Eu queria aproveitar a sua experiência e falar um pouco sobre polícia, certo? Obviamente são muitos anos e tem vários assuntos, né? Eu queria falar um pouco de polícia. Sim. Você acha que a Polícia Federal está no caminho certo? Porque nós tem uma série de discussões aí entre a polícia, judiciário, polícia, Ministério Público, a parte de fazer proposta de acordo de delação, a parte de investigação pelo Ministério Público. Vamos falar um pouco desses assuntos. Bora falar um pouco desse. É importantíssimo. Eu queria começar só para fazer a gênese histórica de como se agigantaram essas contradições, que não são contradições de instituições, deixar bem claro. São contradições, às vezes, de algum cargo aqui com o cargo cá. Isso. Ou seja, entre polícia e Ministério Público. Nós temos que trazer à luz julho de 2013, quando a PEC 37, por conta do movimento de rua, ela foi bloqueada. A PEC 37 foi o começo dessa história, Zilan, porque o que acontece com a PEC 37? Ela queria dar exclusividade à polícia para o caráter de investigação criminal, ou seja, você ia inviabilizar a possibilidade de outros órgãos, e mesmo o Ministério Público, fazer a investigação. O Ministério Público com uma característica à parte. Por quê? Porque o Ministério Público é o titular da ação penal. Ou seja, basicamente, se nós levarmos em consideração o direito, a teoria dos poderes implícitos, quem pode o mais pode o menos. Por que ele não pode investigar? Ou seja, o meu fornecedor do produto acabado com a investigação criminal, eu quero um produto assim, assado e cozido. Ou seja, não, eu é que vou dar o produto para ele, eu, polícia. Ou seja, na verdade, há um determinado problema em relação a essa questão do ponto de vista da investigação criminal, e eu chamo de investigação criminal e chamo de polícia investigativa, não chamo de polícia judiciária, porque polícia judiciária é outra coisa. Polícia judiciária, eu faço polícia judiciária na medida em que eu estou cumprindo algum tipo de determinação judicial, prisão, condução coercitiva, mandado de busca e apreensão. Quando eu estou investigando, até porque o nome tem uma razão de ser. Então, se eu estou investigando, eu estou fazendo polícia investigativa. Se a investigação é criminal, eu estou fazendo uma polícia investigativa criminal.
Isso não pode se afastar. E nessa questão, de lá para cá, as contradições só vieram a se acirrar. Sabe o que é isso? Sincera e honestamente, isso se chama lobby. Vamos fazer uma pausinha aqui, só para os nossos comerciais, e nós continuamos já. Voltaremos aqui no Jogo do Poder depois dessas mensagens comerciais. É rapidinho, conversando com Zé Mário Lima, presidente do Sindipol Bahia. Até já. Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, conversando essa noite com o presidente do Sindicato de Policiais Federais do Estado da Bahia, José Mário Lima. José Mário, no bloco passado a gente falou até que você falou lobby. Aí paramos aqui, vamos continuar. Isso, mas é exatamente aí o que acontece. A briga, do ponto de vista de um setor dentro da polícia, é o setor dos delegados de polícia de um lado, querendo chegar a um quase Ministério Público, talvez tenha levado a esse tipo de conformação e teve disputas aguerridas em relação a isso aí. E aí o que acontece? Quem sai perdendo? Quem é o grande consumidor dos serviços policiais? É a sociedade. Você acha que a sociedade saiu perdendo nessa Eu acho que saiu tranquilamente porque os indicadores estão a mostrar isso aí, Zilan, mas de uma forma inequívoca, a meu ver, inequívoco. Se nós pegarmos, por exemplo, os dados fundantes do ponto de vista de uma análise séria ao longo do tempo, em termos de dados estatísticos, em termos de séries, acerca de criminalidade e de violência, e aí nós estamos falando do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, através do Atlas da Violência, através do Anuário Estatístico de Segurança Pública, nós estamos falando de pessoas que fizeram um trabalho e levantaram para mostrar coisas aberrantes como produto da atividade policial no Brasil como um todo. Por todas, eu queria só elencar uma. Deixar só um exemplo para o telespectador refletir sobre isso. Para cada 100 homicídios que nós temos, nós chegamos à possibilidade de saber quem é o autor e colocá-lo diretamente na cena do crime para entregar ao titular da ação penal para iniciar o processo de persecução criminal em apenas 8. 8 a máxima. Ou seja, nós estamos falando que a investigação criminal, que no caso tem essa disputa aí, ela, da forma como é feita, ela é absolutamente ineficiente, ineficaz, de baixíssima efetividade. E olha, quem está falando é a Polícia Federal, que é queridinha do povo. Eu estou dizendo. Você está me dizendo, o telespectador está entendendo, que de cada 100 homicídios... Sim. Nós chegamos no máximo para... Não estou dizendo que é quem vai ser condenado e que vai cumprir a pena, não. Estou dizendo que vai ser colocado nas barras do tribunal para começar a persecução criminal. Para ele se ofertar a denúncia, para depois ele ter a possibilidade de se defender em juízo, e depois você entra, o juiz, como terceiro desinteressado na relação jurídico-processual penal, e vai impor uma decisão com a pena. Mas aí o telespectador fica na desesperança danada, que aí o crime compensa. Mas aí é que está. O que eu estou querendo dizer, exatamente... Mas aí, o bom é que a gente conversar com o pessoal da área, porque fica bem claro, ou seja, se para cada 100 eu tenho a possibilidade apenas de, no máximo, ter 8 resoluções em termos de crimes cometidos, significa dizer que eu tenho 92% de chance de sair ileso ao cometer um homicídio. Falei apenas o crime por excelência no caso da questão do homicídio. Agora, como é que a gente... O nosso telespectador está acostumado a ver nas manchetes de jornais 100% do sucesso de operações como a Operação Lava Jato e outras operações cujos nomes são lindos. Parece que tem um departamento de escolha de nomes específicos. Os nomes são bonitos. Eu sempre falo o seguinte, o pessoal acha os nomes bonitos, precisa ver as visões que acontecem em bastidores para se chegar nos nomes. Pois é. Mas, veja, com esse sucesso, as pessoas acham que a Polícia Federal que a equipe da Lava Jato, que é uma equipe de primeiríssimo nível, primeiríssima qualidade, com nível de recurso, com nível de qualidade investigativa e de equipamentos, e apoio de Receita Federal. Claro. Ou seja, é um conjunto de pessoas. O nosso telespectador acha que essa realidade é a realidade do dia a dia da Polícia Federal como um todo. Não só dela, como das demais polícias. E o que eu quero deixar bem claro, pegando um gancho no seu raciocínio, Zilan, mas fazendo o raciocínio contrário do senso se nós conseguimos fazer operações da monta, da mais famosa, que é a Lava Jato, tendo um nível baixo de eficiência como todas as polícias em termos de investigação,
Imagine o que é que nós não poderíamos fazer caso houvesse uma reestruturação das polícias, sobretudo das polícias investigativas. Não só da Polícia Federal, uma das principais. Não só a Polícia Federal, mas as polícias civis dos estados, no processo de investigação criminal nos estados, que também está completamente falido. O modelo, ele é obsoleto por excelência. Qual é a proposta do sindicato de vocês? Olha, das primeiras coisas, nós precisamos falar de reestruturação organizacional, Zila. Não tem como nós nos afastarmos disso. Você tem que ter uma unidade corporativa. Não adianta. Você tem simplesmente uma polícia que é fracionada. De um lado, nas polícias civis e na Polícia Federal, você tem a figura dos delegados e dos não delegados. Aqui dos não delegados, você tem peritos, escrivães, papiloscopistas, agentes. No caso das polícias militares do Brasil inteiro, oficiais de um lado, não oficiais do outro. Esse tipo de coisa não existe. Você vai, por exemplo, para os Estados Unidos e quando você vê a academia lá de polícia, do pessoal, quando o menino se forma... Eles têm um nível de sucesso maior que o nosso. Só para lhe dizer, o lugar mais baixo, lá você encontra 78% no caso do homicídio que a gente está comentando aqui. 78 para cada 100, você chega no mínimo que você pode encontrar nos Estados Unidos da América, 78%. No pior lugar dos Estados Unidos. No pior lugar. Aquele lugar mais distante, você encontra 78%. Nosso aqui é 8%. O nosso aqui, melhor é 8%. Está faltando 70 aí. Alguma coisa que está diferente. Tem alguma coisa fora de circulação. Quer mais? Já eu lhe dou mais um outro dado, mas é só para não finalizar, para não esquecer esse raciocínio, Zila. Aquele menino que entrou na academia, ele sai de lá, o Rookie Blue, inclusive tem até uma série que fala sobre isso, o Rookie Blue, em Nova York, ele vai pegar o capzinho para pegar a fardinha dele, a viatura, e ele vai fazer o policiamento ostensivo de rua. Aí, ao longo do tempo, com meritocracia e experiência, ele vai galgando uma estrutura dentro da polícia. Você torna o tecido muito mais homogêneo, tecido organizacional. Isso acontece em todas as polícias. Só para lhe dar um dado maior ainda, para o telespectador perceber que isso aí não é só privilégio dos Estados Unidos, não. Nós temos lugares que fazem melhor ainda que os Estados Unidos. E sabe aonde? Aqui embaixo, no Chile. O Chile, ao contrário do regime previdenciário. Carabineiros. Os carabineiros. Mas o Chile, ao contrário do que em Previdência ele quer mandar uma herança maldita para o resto do mundo, que realmente é complicadíssima, em se tratando de segurança pública, eles têm um índice de aproveitamento de até 98%. Para cada 100, nós chegamos a 98%, 97%, 98% de deslinde. Então, mas é uma polícia extremamente respeitada. Mas será que a nossa é tão desrespeitada assim? Ou nós não fazemos o dever de casa à altura para o que a sociedade nos compromete, nos exige e, na verdade, deveríamos dar a resposta? Você já me deixou a pergunta pronta. O que é o erro é de quem? Aí é que está. Do ponto de vista institucional, eu tinha falado com você um pouco sobre o lobby. Não teve coragem ainda. Nenhum governante lá até aqui. Acho que da forma como o problema educacional cresceu, se agigantou, da forma como a segurança pública, os problemas de segurança pública se agigantaram ao longo do tempo, tudo isso aí só demonstra a covardia de os governos de plantão até aqui encararem de frente o monstro, achando que no dia seguinte tudo vai mudar. E é isso que nós temos que acompanhar. A série histórica depõe contra isso. Em todos, se nós ficarmos acompanhando, chegou em 2010, poxa, nós estamos chegando a 51, 52 mil homicídios. Quer dizer, ano retrasado, nós chegamos a 62.511. Tivemos uma queda, de fato, em 2018 e agora no primeiro bimestre de 2019. Mas você não consegue, com isso aí, estabelecer uma motivação ou dizer que isso aí vai ser algo que vai ter continuidade. Até porque nós estamos voltando, só historicamente, o que aconteceu semana passada no Amazonas era o começo de todos os anos, e esse ano aconteceu no Ceará, independente do governo. Ou seja, todo começo de ano enfrentamos rebeliões. Mas aí nós enfrentamos rebeliões relacionadas a quem está na cadeia. Mas quem está na cadeia não tem nenhum tipo de comunicação com o meio externo. É isso que você está querendo me convencer? Se convencer ou convencer o telespectador? Não, a gente sabe que isso não existe, né? Ou seja, mas é briga de facção. Mas justamente um dos correspondentes em termos de representatividade e violência de que você criou determinadas pessoas lá dentro que comandam lá dentro e cá fora a questão da criminalidade. Esse é um dos pontos. Eu vou lhe perguntar se isso tem solução, mas no próximo bloco. Voltemos aqui depois das mensagens comerciais, um minutinho apenas, para já.
Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, conversando essa noite com o Zé Mário Lima, que é o presidente do Sindipol, Sindicato da Polícia Federal do Estado da Bahia. Zé Mário, nosso papo está extremamente interessante e você ficou no bloco passado de me dizer qual é a solução para a gente ter essa questão dos presídios e da sua influência do lado de fora. Existe solução para isso? Todo e qualquer problema, ele tem que ter uma solução. E ele tem uma solução em regra quando se trata de ser humano, de convivência com a sociedade. Agora, quando os pré-requisitos para nós aventarmos uma solução, eles não se encontram, Zilano, tudo se torna mais difícil. Mas deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui, só para sistematizar na minha cabeça. Você hoje é favorável à existência de polícia militar, polícia civil, polícia federal, polícia rodoviária federal? Ainda vou mais. Eu quero mais polícias. Eu quero mais polícia, eu quero que você me fale da polícia portuária, eu quero que você me fale da polícia de fronteiras, eu quero que você me coloque polícias específicas para determinadas áreas, eu quero que você me fale da polícia penal em se tratando de aparelho prisional, porque quanto mais polícia você colocar diversificada e especializada, você vai ter condições de trabalhar melhor em cada exigência daquele setor do Mas você acha, por exemplo, que os governos, eu estou falando de qualquer governo, de qualquer denominação partidária. Independente, qualquer que seja. Tá certo? Você acha que qualquer executivo, e a polícia está ligada ao executivo, sim, tá certo? Vai pegar recursos orçamentários e vai aplicar na polícia, ou vai acontecer o que a gente vê qualquer telespectador nosso quando vai numa delegacia de polícia, seja ela estadual, ou civil, ou vai. É absolutamente sem equipamentos, sem estrutura, falta papel, parece até falta varrer a delegacia. Aí às o que vezes, acontece? parece estar acabada a polícia. Mas nesse aspecto aí falta, de um lado, logística e mudança de cultura organizacional também. Nós temos uma cultura tão ruim em termos de polícia, em termos de segurança pública, que eu preciso dizer para você, você nunca notou como é grave um cidadão, ele tem o seu celular assaltado. Aí ele vai, ou ele agora faz em casa na internet, ou ele vai a uma delegacia. Mas ele vai para lá fazer o quê? Receber um papel, dizendo, olha, ele está me dizendo aqui que foi assaltado. O Estado não lhe deu o seu patrimônio de volta, o seu bem de volta, não. Ele deu um papel justificando que você foi assaltado. Mas absolutamente nenhuma investigação vai acontecer por causa disso. E isso, aí é que está. Será que nós não nos acostumamos com a banalização em relação à obrigação que a polícia deveria ter para com o cidadão quando ele perde, por exemplo, aquele patrimônio? É disso que nós estamos colocando. Eu já me contentaria se a gente conseguisse aumentar de 8% nos homicídios para 78%. Lógico, até porque nós estamos falando de um bem patrimonial de um lado, nós estamos falando agora o bem da vida de outro. E eu concordo plenamente contigo, eu já ficaria muito mais contente. Só que nessa dinâmica Mas eu acho que a causa de um contra a causa de outro é a mesma. A falta de investimento, a falta de recursos. A falta de investimento, a falta de recursos, mas falta também, para além dos recursos, falta uma melhoria do desenho das estruturas policiais. Por exemplo, o que é que uma polícia militar que teve um flagrante de um crime agora, ela tem que ir para uma outra polícia, para essa outra polícia, fazer um telefone sem fio com a Polícia Civil, para que de lá é que saia a comunicação para a titulação penal. Quanto de hora homem se perdeu, quanto no caso, você deixou determinado tipo de atividade. Isso é um pleito da Polícia Militar há anos. Mas aí é que tá. Eles passam horas na delegacia até ter um delegado que faça Mas a gente tem que trabalhar com a ideia de gasto mesmo. Agora, hora homem parado, a sociedade pagando por isso, e na verdade nós temos desguarneceu, no caso, o trabalho ostensivo deles e fica parado para conversar com outra polícia. Qual a lógica disso, Zilano? Enquanto nos acostumarmos com isso, vai ficar difícil nós pensarmos em mudança. Fazer tudo pelo computador. Mas é lógico, e mandar diretamente para o titular da ação penal. Mas, claro, quando nós estamos falando da PRF, olha o que eu estou lhe falando. A PRF, nós temos uma equipe de quatro colegas profissionais policiais rodoviários federais que estão, por exemplo, em Capim Grosso, 270 quilômetros de Salvador ou 230 de Juazeiro, onde tem delegacia de polícia federal. Ele encontra um determinado tipo de infração penal, flagrante lá, o que é que vai acontecer? Ele vai deixar o posto guarnecido em regra, vão sair 2 com a viatura, 2 ficarão lá, a estrada não ficará devidamente guarnecida, enquanto esses vão para lá. Quando eles voltarem, já chegou no fim do expediente, depois que eles passaram lá, conversaram lá, contaram tudo que viu para um terceiro, no caso, que não viu nada e que vai dizer para o Ministério Público como foi que a coisa aconteceu. Ora, pelo amor de Deus. Então, a opinião do sindicato é que a questão da segurança pública passa por uma
reorganização. Desenho organizacional, com certeza. E vocês estão lutando por isso também, nacionalmente? Nacionalmente, isso é uma pauta nossa nacional, até querendo a melhoria da segurança pública. E você acha que o Congresso Nacional está recebendo bem essa pauta e essa discussão? Não, o Congresso Nacional, quando você parte para discutir segurança pública, você tem as pessoas corporativas, as pessoas que não entendem e as pessoas que têm medo de qualquer tipo de mudança quando falam em polícia, porque tem medo de polícia. Eu nunca vi um negócio complicado dessa forma. Eu acho que a gente entende por que tem medo de polícia. Eu entendo, mas eu não... mas, digamos assim, não é o correto, não é o filtro correto, porque ali é o poder decisório, é ali onde nós entramos. E se nós querendo fazer uma pequena comparação para você ver a gravidade disso aí, Isla, quando você tira um menino que sai da faculdade de administração, você não entrega para ele a cabeça, a chefia de uma organização multinacional. Você faz isso? Mas os concursos é que fazem isso. Não, mas você faz um concurso para delegado, você passou, você já vai direto para a cabeça mas e fica lá até a vida toda. Mas é isso que eu estou dizendo, essa mudança, aí eu digo, os resultados disso aí organizacionalmente são positivos. Eu já elenquei a questão dos homicídios. Será que os resultados, eles são positivos em função disso? Os resultados dizem que está tudo errado. Pois é, se os resultados dizem que está tudo errado, se eu continuo fazendo a mesma coisa, que já deu mostra de que deu resultado diferente, e eu querendo que dê resultados melhores, me desculpe, mas aí você está no âmbito da maluquice ou da estupidez, não tem condição. Porque se você quer mudar, você precisa necessariamente mudar a lógica de ver o problema. Escuta só, quer dizer que se nós tivermos mais policiais contratados, se nós tivermos mais viaturas à disposição, nós iremos combater a criminalidade vicejante e crescente. Não acho que seja hardware o problema da polícia. Eu acho que o problema é software. E nós vamos entrar naquela linha em termos de economia. Há um problema do ponto de vista dos rendimentos físicos marginais decrescentes. E você está colocando um dos problemas fundamentais. É software. É software, não é hardware, é software. Muito mais. Mas você tem gente muito bem formada. Mas não adianta se você não consegue ser aproveitado pelo desenho organizacional. Você está simplesmente como se fosse uma espécie. No caso, eu estou com um carro muito bonitinho, agora ele está no meio do deserto, uma geladeira, a melhor que você tiver. Bote essa geladeira lá embaixo na Antártica e me diga qual é a utilidade dela, qual é a serventia dela. Nós estamos caminhando mais ou menos nessa direção. Porque não adianta você ter todo mundo apesar dos grandes sucessos midiáticos. Até porque o sucesso não é midiático. O sucesso, e que impressiona o pessoal, é que o pessoal não está acostumado a ver o sucesso como regra. O sucesso deveria ser na maioria de todas as polícias e de uma forma muito melhor do ponto de vista de chegar ao resultado. Ou seja, quando eu seguro numa taxa de homicídios, para cada 100 homicídios, eu consigo chegar a 60, a 70, eu estou desencorajando a criminalidade para dizer, olha, se eu cometer um ato que vai levar a ceifar a vida de um cidadão, eu tenho uma grande probabilidade de ser pego pelo aparelho estatal. Não, veja bem, não é, aí a gente, muita discussão diz que quanto maior a pena, maior é o poder. Não. Essa questão penalizada, não se trata do aspecto penalizante. Eu não estou, se fosse assim, a primeira coisa que eu queria dizer para você é o seguinte, bota a pena de homicídio para 50 anos, não é disso que eu estou falando. Não, a gente está precisando falar assim, é a certeza de uma pena. É a certeza da pena a ser cumprida. Ou seja, é a certeza primeiro de uma pena e a certeza da pena a ser cumprida. Então, na realidade, o que a gente está falando mesmo é de baixa eficiência. Baixa eficiência, eficácia e efetividade. Eu quero conversar com você sobre um assunto que eu acho que é muito importante, que é a questão da Previdência e da polícia. Mas a gente vai fazer isso no próximo bloco e apesar dessa nossa conversa sobre segurança pública está sendo tão rica, mas eu acho que essa questão da Previdência é importante a gente discutir também. Vamos fazer isso no próximo bloco. Ok. Voltamos aqui no Jogo do Poder, depois dessas mensagens comerciais, conversando com José Mário Lima, que é presidente do Sindepol. Até já. Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, falando essa noite com o presidente do Sindicato da Polícia Federal do Estado da Bahia. Nós estamos falando sobre uma série de assuntos, falando sobre segurança pública, falamos sobre a questão institucional da polícia e os problemas internos. Mas agora nós vamos falar de uma questão, qual é o impacto dessa reforma previdenciária na polícia e na segurança pública que atinge a você, telespectador, e a todos nós aqui também. Então, Zé Mário, como é que fica essa questão da Previdência e o que é que vocês estão achando que vem por aí? Na verdade, eu queria começar a resposta tirando o enfoque da PEC 06/2019, de onde vem seu nascedouro. O seu nascedouro é de um viés extremamente fiscalista. Isso não nos enganemos.
qual é o referencial que nos foi apresentado como sendo a modificação não só da questão previdenciária, mas do sistema de proteção social como um todo, ou seja, da Seguridade Social. Nós estamos falando de assistência, de saúde e de previdência, a parte contributiva à previdência. Se você pega a referência do laboratório fundamental do atual ministro da Economia, que é o Chile, e que foi implantado isso nos idos de 1983... A história da capitalização e as outras questões, tem um monte de velhinho lá que está se matando. Nós estamos falando de 79% dos idosos e lãs, 79% deles ganham abaixo do salário mínimo, sendo que desses 44,9% estão abaixo do mínimo estabelecido como patrimônio existencial. Eu tive uma sorte que era justamente nesse período de implantação desse processo de capitalização e da mudança previdenciária, eu estava trabalhando no Chile. No Chile? Eu passei 4 meses lá trabalhando nesta época. E eu acompanhei todas as discussões e tal. É como se eu vejo um flashback. Você tem muito a nos dizer, mais do que qualquer outra coisa, pela sua experiência vivida lá, daquele momento. Porque agora, o Chile... A propaganda é a mesma. A propaganda é a mesma. Agora, o resultado lá, obviamente, é agora que a gente consegue perceber com a perspectiva histórica. Eu não sei quais são as consequências disso aqui no Brasil. Se bem que no Brasil a gente sabe que a capitalização não vai passar. A capitalização, eu não sei se eu não teria esse seu otimismo que ela vai passar. Alguns ministros do Supremo Tribunal Federal já disseram que a capitalização é questionável do ponto de vista de constitucionalidade. Agora o resto... Eu não sei sinceramente como vai ficar esse debate, até porque não tem nada claro na PEC. A PEC é gigantesca, nós estamos falando de 66 páginas de uma modificação tremenda no sistema constitucional do ponto de vista do sistema de proteção social, mas, sinceramente, avançar só sobre a capitalização não quer dizer muito. Se nós olharmos o que está acontecendo agora com os servidores policiais, em que você quer criar um regime diferenciado, em que todos os policiais estarão submetidos iguais ao no regime do RGPS, você não deu essa devida possibilidade. E detalhe, o tratamento entre a atividade de segurança pública e as demais atividades, ele, na maioria dos países, Estados Unidos, por exemplo, vamos falar dos Estados Unidos com referência, ele tem um tratamento diferenciado até justamente porque a atividade de segurança pública, eu saio daqui agora, do estúdio, que eu estou aqui contigo, o meu trabalho vai comigo para casa. E, às vezes, no que acontece em cerca de 75% dos casos, nós temos vida de policiais ceifados, não por estarem na função, mas ainda que fora dela, mas por causa dela. A marginalidade não perdoa. Mas aí não adianta, justamente nesse aspecto, esse tratamento, negar que existe esse discrimen, esse diferencial, se tratando da questão da segurança pública, é algo que, digamos assim, falta ao razoável. E o que vocês são mais contra hoje do que está sendo discutido? Particularmente, eu acho que a evidência já colocou à prova que o regime de repartição sozinho, ele não tem condições, porque ele vai ser futuramente, ainda que não seja agora, até 2015, nós tínhamos questões superavitárias. Mas, para o futuro, com a questão da diminuição, no caso do chamado bônus demográfico, nós vamos ter uma dificuldade muito grande do sistema, mas ele faz parte da lógica de proteção social, é um fato. Temos que mudar algumas regras para trabalhar com 2060? Temos, eu não tenho dúvida disso. Agora, isso não significa dizer de maneira nenhuma que a mudança da forma como colocada, ela vai aventar essas possibilidades. Não, ela pode agudizar um quadro muito grande em termos de pobreza e marginalização em relação à terceira idade. Só para lhe dar um exemplo de que é preciso, Zelan, tomar cuidado com isso. No Japão, nós temos alguns idosos que sabem o que faz. Eles fazem pequenos furtos. Sabe para quê? Porque, no caso, no Japão, a habitação é caríssima. E a possibilidade de comer e ter um lugar para... Ele quer ser preso. Ele já vai, no caso, é aquele chamado batom na cueca. Ele quer ser preso, não deixa nem esconder. Bom, você está preso porque fez a subtração de um objeto qualquer, tal, numa lojinha, e você vai preso. Já tem deles recorrentes que já vai várias vezes nessa direção. Aí eu pergunto, onde fica a dignidade humana? Onde fica a dignidade humana quando uma pessoa idosa chega nesse nível? Tem a qualidade da prisão, mas eu quero colocar a questão da dignidade de alguém que trabalhou para construir aquele país e se encontra naquele estágio da vida, da existência dele, submetido a esse tipo de situação. O sistema capitalista é um sistema que moe, gente. É uma não, na verdade, o sistema, agora nós temos que colocar duas coisas na balança, que eu sempre discuto isso com os colegas, principalmente do viés econômico. Olha, o sistema capitalista, ele é uma máquina de produção de riqueza
que, em sua essência, ele precisa do ser humano. Agora, ele produziu, na história da humanidade, muito mais riqueza do que todos os outros demais sistemas. Então, se nós colocarmos isso... É um sistema ruim, mas é o melhor que temos, até agora. E agora, nós não precisamos acreditar que todo sistema capitalista tem que ser com uma previdência nos moldes chilenos. Nós temos sistemas capitalistas que funcionam na Noruega e Holanda, por exemplo, que nós temos sistema de capitalização com sistema de repartição, mas nós temos serviço público de qualidade que faz com que você tenha a possibilidade que ainda a sua aposentadoria não lhe dê aquele dinheiro, que lhe dê aquela folga, muito pelo contrário, você tem um patrimônio mínimo garantido, você tem serviços públicos, que isso na terceira idade conta bastante, de uma qualidade absurda, do ponto de vista do Estado estar presente naquele momento para satisfazer aquela demanda, do ponto de vista daquela fração da sociedade. Isso é muito importante deixarmos bem claro. Não tem como nos afastar da ideia de produção de bens públicos de melhor qualidade, se tratando de terceira idade. Agora, vocês, do ponto de vista de organização sindical, vocês estão preparados para lutar de alguma forma? Já fizemos, inclusive estivemos em Brasília, já ocupamos lá de frente o Ministério da Justiça, e no caso pouco se divulgou na mídia em relação a isso aí. Nós estávamos lá presentes e o governo de plantão, ele tomou conhecimento, chamou as lideranças para conversar, até porque boa parte dos profissionais de segurança pública, verdade seja dita, apoiaram no caso, considerando que seria o candidato da segurança pública. Todo mundo fazia esse link do atual presidente com as forças de segurança pública. Mas vocês estão insatisfeitos em relação à questão previdenciária? Do ponto de vista previdenciário, totalmente. O tratamento dispensado pelo Ministério da Economia é algo assim aberrante, assustador. A história de dizer, olha, quem faz agora é o Congresso, não. A história do nascedouro dele tem que colocar que da forma como está, ele é assintoso, ele é desrespeitoso, do ponto de vista fiscal, com os trabalhadores em geral, do ponto de vista específico da categoria que defendo, mais ainda pelo tratamento que é dispensado aos profissionais de segurança pública. Isso é grave o que você está me dizendo. Eu estou dizendo com a maior tranquilidade que estou em relação a essa questão, que nós estaremos lutando nessa direção contra o que está sendo colocado como proposta de modificação do sistema de contribuição social, o sistema previdenciário, juntamente com o sistema. Na verdade, a modificação é do sistema de seguridade social como um todo, particularmente do sistema previdenciário. Mas você acha que não é possível? Porque me parece que já está havendo uma conversa no Congresso e parece que essa reforma vai passar como ela está. Eu acredito que vai ser sinceramente, eu tenho sérias dúvidas em relação a isso aí, sabe por quê? Porque a sociedade já está acordando para determinadas coisas e o amanhecer, o day after disso aí, pode ser extremamente danoso. Ninguém quer viver aqui o que Zillan viveu no Chile. Ele teve a oportunidade de ver lá em 1983 e está revisitando isso aqui agora. Eu não vivi essa história, lógico, graças a Deus. O que eu estou dizendo é o seguinte. Eu só via as argumentações. Mas as argumentações são bonitas, por exemplo. Olha o que está acontecendo no Chile, só para a gente finalizar. O Chile, ele acreditava que com o aporte de dinheiro que haveria para todo mundo, não haveria necessidade nem de contribuição patronal. Ou seja, nós vivemos uma promessa que foi dada ao chileno que ele iria ganhar até 70% do que ele ganhava em atividade. Não se fez. Segundo, eles disseram que não havia necessidade, que seria autossustentável com uma bolha de liquidez muito grande. Cadê a liquidez? Ou seja, nós temos hoje administradoras de fundo de pensão no Chile que têm uma rentabilidade de 25% ao ano, em regime de oligopólio, enquanto você tem os proventos de aposentadoria dessa rapaziada cada vez minguando. Como lhe falei anteriormente, tem o professor da Universidade de Santiago, o Andras Utoff, que ele deixou bem claro, olha, 79% com o regime de capitalização, nós temos hoje 79% ganha menos que o salário mínimo chileno, e desses 44,9%. Significa dizer, em última instância, o sistema de capitalização, ele funciona. Quem não funciona são os aposentados, que a consequência vai para ele. E é nessa direção que eles trabalham com vários problemas. E nós temos problemas deles que acontecem lá, que nós teremos de enfrentar aqui, Isla, de uma forma assustadora. E o pior é que o Chile é um dos países mais desenvolvidos da América. Mas aí é a renda per capita. Ficamos trabalhando sempre com a história da renda per capita para falar dela em relação à questão da economia. Só que tem o seguinte, voltamos àquela história. Quem contribuiu para que aquilo acontecesse está hoje simplesmente com todos os ônus da sua existência. A pergunta que eu lhe faço, aí é a lógica de produção de riqueza que interessa, ou nós temos que trabalhar com a lógica de produção de riqueza e tratar do processo distributivo dela? Também, mas você não acha que a gente tem aqui
uma previdência voltada ao funcionário público, que são aproximadamente 2 milhões, 3 milhões de pessoas no Brasil inteiro, Sim. que tem exatamente o mesmo déficit do que todos os 33, 34, 35 milhões de trabalhadores do regime geral. Ou seja, são 2 pesos e 2 medidas que causam um prejuízo enorme. Você sabe que a análise que não foi feita em relação a isso aí, quer dizer, não foi mostrada pelo ministro da Economia? Em 2004, com a emenda constitucional número 41, e com a emenda constitucional, nós tivemos a 41, a 45 e a 47. Com a 41, em 2003, nós tivemos todos os servidores públicos, a maioria dos servidores públicos civis, eles só entram para ganhar e contribuir em cima do teto da RGPS. Significa dizer que o gasto que você está colocando aí, porque tinham contratos que valiam de um regime para o outro. Vai cair, não. Até 2060, a queda, ela é... Eu posso pegar, pode analisar, inclusive foi apresentado, se eu não me engano, foi anteontem, no caso, na Câmara, na Comissão Especial de Análise da Reforma da Previdência, mostrando esse gráfico. Então, a história de falar que, de fato, hoje, o gasto é grande. Eu concordo contigo. Só que isso aí foram contratos realizados. Só para dar um exemplo de que isso aí não é mantença de privilégios, o Chile, até hoje, paga o custo de transição quando mudou do regime de repartição para o regime de capitalização, ainda hoje. Infelizmente, nós estamos chegando ao final do nosso programa, não dá para continuar muito, mas isso é uma outra questão que eu teria para você, porque você tem pedágio da primeira reforma, pedágio da segunda, pedágio da terceira e essa reforma de agora. Exatamente. Ou seja, o que é que vai fazer com esse pessoal que está pagando pedágio do pedágio do pedágio do pedágio? Exato. E o pior, aí vem a regra da transição, aí cada aposentadoria, para você saber exatamente como é que você vai se aposentar, vai ter que, daqui a pouco nós colocarmos no algoritmo, não vai interessar quando você começou e quando terminou, não, porque vai ser tanta confusão do ponto de vista legislativo, e se você muda, por exemplo, você era servidor público até tal ano, depois você passou a ser servidor da iniciativa privada, mas você era servidor da privada, depois voltou para o público de categoria especial, voltou, mas você voltou, depois foi para o outro lado, ficou servidor à base de insalubridade. Bom, então você está fazendo determinadas coisas que, do ponto de vista jurídico, dá um nível de insegurança muito grande. E vai acabar tudo no litígio. E judicializando tudo, ou seja, o Poder Judiciário vai estar com uma cacetada de demanda, eu não tenho dúvida disso. Zé Mário, foi um prazer tê-lo aqui com a gente, a nossa conversa foi muito interessante, eu espero que o telespectador também tenha gostado e gostaria muito de agradecer sua presença aqui conosco. Olha, para mim foi um privilégio, eu repito, eu gosto muito de dizer essa palavra privilégio, porque a possibilidade de conversar, de dialogar sobre determinadas questões do meu ofício, do meu trabalho aqui, é algo que eu tenho de fazer pedagogicamente, é um dever de ofício para toda a sociedade, entender que você fala com aquele pessoal que está lá, todo mundo de preto, 6 horas da manhã, saindo para baixo, tem carne, tem osso, tem pensamento e tem história. É um ser humano como qualquer outro. Muito obrigado. Voltaremos na próxima semana com mais um assunto de seu interesse. Meu nome é Zé Costivo e aqui é o Jogo do Poder. Aqui a gente discute qualquer assunto e tenta discuti-lo o mais aprofundadamente possível. Até a próxima semana.